Então, estamos gravando. Galera, então, como nosso combinado, nossas aulas síncronas, elas são aulas de resolução de exercício, né? Então, eu deixei para vocês, na aula passada, uma lista de exercícios de conjuntos, e hoje nós vamos resolver essa lista, hoje e amanhã. Se não der para tirar todas as dúvidas hoje, a gente continua amanhã tirando dúvidas, tá? Então, eu quero que vocês coloquem aqui no chat as questões que vocês querem que eu resolva aqui com vocês. Aí vai colocando aí que eu vou resolvendo por ordem, ok? Podem ficar à vontade para perguntar qualquer coisa da matéria que vocês não entenderam ou qualquer exercício que vocês não souberam fazer. Que eu vou tentar também fazer com vocês. Vamos lá? Dúvidas? 10. Eita, pera lá. Pera lá. 10, 13, 14. Tá bom. Tá bom. Daqui a pouco vocês colocam mais, senão vamos perder. Aí não, né, o Michele? Eu vou resolver a 10, 13, 14. Depois eu posso ir para 8. Ok? Mas não coloquem mais nada aí não, porque senão eu vou me perder. Deixa eu começar aqui com a 10, então. Ô, gente, eu acabei de fazer a 10 com a outra turma, e realmente é uma questão trabalhosa. Vocês vão ver que é trabalhosa. Vou tentar resolver de um jeito mais fácil que eu resolvi lá. Não garanto, não. Deixa eu só apagar aqui o que eu tinha feito com a outra turma. Então vamos lá, estão vendo aí minha tela? Sim? Sim. Então, essa é a questão 10. Essa questão, ela fala o seguinte: denotemos por nx o número de elementos de um conjunto finito x, o que também a gente pode chamar de cardinalidade, ok? Toda vez que vocês escutarem a palavra cardinalidade de um conjunto, é o número de elementos de um conjunto. Vem às vezes até com essa notação aqui, ó. Cardinalidade de A, número de elementos de A, ok? Sejam A, B e C conjuntos tais que a união de A e B é 8, tem 8 elementos, a união de A e C tem 9 elementos, a união de B e C tem 10 elementos, a união dos três conjuntos tem 11 elementos e a interseção dos três conjuntos tem 2 elementos. Qual que é o número de elementos de A mais B? O número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C. Bom, claro que se eu pegar a união de A, B e C e somar tudo, aqui eu fiz um diagrama para vocês, ó, conjunto A, conjunto B, conjunto C. Se eu somar tudo, obviamente que eu estou contando mais elementos do que eu deveria, porque eu conto interseções mais vezes, tá vendo? Então, o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C não é o número de elementos da união de A, B e C, ok? Isso aqui é falso, isso é diferente, essas coisas são diferentes. Nós vamos trabalhar aqui como que eu conto a cardinalidade de um conjunto, de uma união de conjuntos. Vamos trabalhar com conjuntos, a princípio, com 2 conjuntos, tá? Eu quero saber qual que é o número de elementos de A união com B. De 2 conjuntos. Vou fazer um diagrama aqui para vocês verem. Aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. O número de elementos da união, a união é representada por tudo, é unir tudo, né? Tá aqui.
Obviamente que eu não posso somar os elementos de A e os elementos de B, porque senão eu estou contando esse meio aqui duas vezes. Mas o que eu posso fazer? Eu posso somar o número de elementos de A, posso somar o número de elementos de B, só que quando eu faço isso, eu conto a interseção duas vezes, tá vendo? Então eu tiro uma interseção aqui. Agora sim, a conta ficou certa. Ó. Contei tudo de A, contei tudo de B e tirei uma vez a interseção. Então a interseção está sendo contada só uma vez. Ficou claro? Não. Não ficou Não claro? entendi, professor. Oi. Eu não Olha, entendi. você entende que a união é isso que está colorido aqui, não entende? Sim. Eu quero contar quantos elementos tem isso aqui. Só que se eu contar o número de elementos de A, que é essa bolinha aqui, eu vou até mudar a cor para você entender. Uhum. Pego A, pego B, ok? Uhum. A união é tudo isso aqui. Uhum. O número de elementos de A é tudo que está no verde, beleza? Uhum. O número de Beleza. elementos de B é tudo que está no amarelo. Se eu somar o número de elementos de A e o número de elementos de B, você concorda que eu estou contando esse meio duas vezes? Sim. Tanto na parte verde quanto na parte amarela. Então, o que eu Entendi. fiz? Eu contei o de A e o de B, só que eu tirei uma vez essa parte aí. Uhum. Aí eu estou contando certo. Tá claro? Ok. Tá claro agora. Então, ótimo. É... Então, deixa eu arrumar essa fórmula aqui para vocês, tá? Eu vou jogar esse cara para cá e esse cara para cá. O número de elementos da interseção de A com B tá? Estou passando esse carinha para cá e esse carinha para cá. É o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da união. Então foi só arrumei, só fiz uma mudança de lados aí. Guardem essa fórmula aí com vocês, se vocês estiverem anotando a solução dessa questão, que a gente vai precisar dela. Galera, usando a mesma ideia, o que seria o número de elementos da união de A com C? Quem pode falar para mim aí? De A com C. Como é que eu posso contar o A com C? Números de A mais números de C, menos números de A interseção a C. Perfeito. Números de A mais números de C, menos a interseção de A com C. E aí eu vou fazer da mesma forma. Vou jogar esse cara para cá e esse cara para cá. Então a gente vai ter números de A interseção com C, números de A mais números de C, menos a união de A com C. Circulei aqui. Quem pode falar agora para mim quem que é o número de elementos da união de B com C? B com C, vai lá. Números de A mais números De de A, B não. menos Números de B de B mais números mais de números C, de C Mais números menos de a C, interseção de B com C. menos a Uhum. interseção de B com C. Ok, muito bem. Vou fazer a mesma coisa, passar um para lá. A interseção de B com C, então, eu conto fazendo NB mais NC menos B união com C. Tá aqui. Então, vamos guardar essas três fórmulas aqui, azul, branca e vermelha, que a gente vai usá-las daqui a pouco. Então, gente, é dessa forma que eu conto o número de elementos da união de dois conjuntos. Então, nós estamos trabalhando só com dois conjuntos. E se eu estender esse resultado? Eu quero agora contar o número de elementos da união de três conjuntos. A coisa vai ficar feia. Olha aqui. Ó, eu quero contar agora o número de elementos da união de A, B e C. Vamos usar a nossa mesma ideia.
Eu vou aqui, ó. Agora que a gente tem A, B e C. Deixa eu só mudar, até mudar de cor aqui. A, B e C. Eu vou usar a mesma ideia. Eu vou contar o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C. Depois a gente vai vendo o que a gente precisa de tirar, o que a gente está contando duas vezes. Ok? Então vamos lá. Isso vai ser número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C. Ao fazer isso, galera, o que eu estou contando duas vezes? Esse meio aqui, olha, eu estou contando duas vezes, não estou? Porque eu estou contando de A e de B. Então, eu vou ter que tirar uma vez disso aqui. Esse amarelo que eu colori representa o quê? A interseção. A interseção de quem? De A com B. A e B. Então, eu estou contando ela duas vezes e eu vou ter que tirá-la uma vez, porque senão eu vou contar duplicado. Então, menos a interseção de A com B. Menos, eu vou ter que tirar mais coisa. Olha aqui, esse vermelhinho aqui eu estou contando duas vezes também. Quem que é esse? A Interseção de A interseção com C. com C. A interseção com C. Então, vamos ter que tirar isso também. Menos a interseção com C. E tem outra coisa que eu estou contando também duas vezes, que é esse azulzinho aqui. O que é isso aqui? Interseção de B com C. Interseção de B com C. Perfeito. Agora que vem a maldade do nosso problema. Olha, o que está acontecendo com esse cara aqui, olha? O que está acontecendo com o meiozinho aqui? Tá contando ele. Eu estou contando, eu já contei, eu não contei. O que eu fiz com ele? Foi contado 3 vezes. Estou contando 3 vezes? É, não? É, eu estou contando 3 vezes. Por que eu estou contando 3 vezes? Porque eu conto ele aqui no NA, não é isso? Conto ele no NB, conto ele no NC. Só que depois que eu contei, depois que eu contei ele 3 vezes, o que eu fiz com ele aqui? Olha aqui. Eu tirei ele 3 vezes. Eu tirei ele 3 vezes, vocês estão vendo? Então vai adicionar ele. Galera, desliga só um minutinho. Eu conto ele 3 vezes na hora que eu conto os números do conjunto separado, só que depois eu tiro ele 3 vezes de novo na hora que eu tiro as interseções, tá vendo? Então, no fundo, eu não estou contando ele, porque eu contei 3 e tirei 3. Então, o que eu tenho que fazer para corrigir essa conta? Colocar eles uma vez. Coloco ele, eu somo a interseção dos 3 conjuntos. Porque ela não estava sendo contada antes, porque à medida que eu somei 3 vezes, eu tirei 3 vezes. Então, eu não contei ela. Então, agora eu estou contando ela aqui. Bom, encontramos uma fórmula. Essa é a nossa fórmula para determinar a união de 3 conjuntos. É o número de elementos de cada um, menos as interseções 2 a 2, mais a interseção dos 3 elementos. Ok? Tudo certo aí, gente? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esses carinhas aqui, ó, e substituir pelo aquilo que a gente viu antes, por essas 3 fórmulas. Será que você pode repetir a explicação por que soma a interseção dos 3? Não, repete, por favor. Explicar de novo por que é a interseção dos 3. Ok, como é que você chama? Edgar. O Edgar, eu vou chamar a interseção de A, B e C de estrelinha, ok? Ok. Na hora que eu conto os números de elementos de A, eu conto a interseção de A, B e C? Conta. Então, aqui eu contei uma estrelinha, concorda? Uhum. Mas, na hora que eu conto os elementos de B, eu conto as interseções de A, B e C? Conta. Então, aqui eu contei outra estrelinha, ok? Na hora que eu conto os elementos de C, eu conto a interseção de A, B e C? Conta. Então, aqui eu contei outra estrelinha. Tudo bem? Uhum.
Ok. Agora vamos para cá. Na hora que eu conto a interseção de A com B, eu conto a interseção de A, B e C? Conta. Conta. Então aqui eu estou tirando uma estrelinha. Concorda? Aham. Aqui, na hora que eu conto a interseção de A com C, eu conto a interseção de A, B e C? Conta. Então eu estou tirando outra estrelinha. Aqui, B com C, eu conto a interseção de A, B e C? Conta. Então eu estou tirando outra estrelinha. Ok? Olha o que aconteceu. Ok. Uma estrelinha morreu com uma estrelinha morreu com uma estrelinha morreu com uma estrelinha. Ou seja, eu não estou contando a estrelinha, mas eu preciso de contar, porque a estrelinha faz parte da união. Ok? Ah, entendi. Aham. Então eu tenho que contá-la uma vez. Por isso que eu somei aqui. Entendi. Beleza? Beleza. Obrigado, Luiz. Por nada. Então agora nós vamos substituir essas fórmulas da interseção para aquelas fórmulas que a gente tinha colocado ali. Então vamos lá, galera. A união de A, B e C é dada por NA mais NB mais NC. Opa. NC menos. O que é A interseção com B? A gente viu essa conta. A interseção com B é NA mais NB menos a união. NA mais NB menos a união de A com B. Menos. Então, isso é referente a isso aqui, ó. Isso aqui, a interseção com C, a gente já viu que é NA mais NB menos a interseção de A, desculpa, a união de A com C. Então, essa parte é referente a isso. Ok? Agora, B interseção com C, vou colocar aqui, tá? Interseção de B com C é NB. Aqui eu coloquei BB, é NB. NB mais NC menos a união de A de B com C. Então, essa parte é referente a essa aqui, ó. E por último, a interseção de A, B e C. Ok? E aí pronto, agora a gente vai substituir nossos valores para descobrir quem que é isso aí. Ó, eu tinha até ela aqui, uma parte dela aqui. Vamos lá, então? O problema deu. Quanto é A união com B união com C? Ele falou o número de elementos disso. Quanto que é? 11. 11? É. Olha aqui, esse NA, ele vai embora com esse menos NA aqui, ó. Pode cortar. Esse mais NB pode ir embora com esse menos NB que vai aparecer aqui, ó. Estão vendo? Sim. E aqui vocês não me corrigiram não, né? Aqui é A interseção com C. Então aqui é NA mais NC. Que é C. Ok? Esse NC vai embora com esse menos NC que aparece aqui. Então vamos ver o que a gente sobrou pra gente. 11, que é A união com B união com C, igual. Aqui cortou tudo. Aqui ficou menos com menos, mais. Então fica N, A união com B. Aqui, menos NA. Menos com menos é mais. Então fica mais A união com C. Menos NB. Menos NC. Menos com menos mais a B união com C. E A interseção com B, interseção com C, o problema deu que é 2, não é isso? Isso. Então vamos agora continuar substituindo os valores. Então nós vamos ter 11. Quem que é A união com B? O problema deu. 8. 8. Menos NA. Quem que é A união com C? 9. 9. Menos NB. Menos NC. Quem que é B união com C? 10. Mais 10. Mais 2. Resolvendo essa equação aí.
11 é igual. 8 mais 9 é 17. 17 mais 12 é 29. 29 menos NA, menos NB, menos NC. Então, trocando tudo de lado aí, a gente tem que NA mais NB mais NC é 29 menos 11, 18. Tá aqui a resposta do nosso problema. Claro, gente? Difícil? Trabalhoso. Trabalhoso. Muito trabalhoso. Mas, se eu não me engano, essa é uma questão do ITA. Então, deveria ser trabalhosa mesmo, né? Vou deixar a aula salva. Vou ver se eu faço um canal do YouTube para mim. E eu deixo as aulas salvas lá e mando o link para vocês, tá? Se vocês tiverem dúvida na correção. Ficou alguma coisa de dúvida na correção dessa questão? As fórmulas para contar a cardinalidade de um conjunto, ficou claro? Por que eu tiro isso? Por que eu somo isso? É só uma questão de visualizar o diagrama mesmo, tá? Então, Professor, Oi. vai ser sempre essa mesma fórmula? Essa Quando mesma for- fórmula. Essa aqui é a fórmula toda para você contar a cardinalidade de um conjunto, tá? Quem está me perguntando? Maria Eduarda. Eduarda. Isso aqui você pode usar sempre, ó. Vai ser sempre a fórmula para contar a cardinalidade de 3 conjuntos, ok? Ok. Essa aqui. Gente, isso aqui essa matéria, ela é muito... Essa matéria não, né? Essa parte de cardinalidade, ela é muito bacana. Imagina se eu tenho mais um conjunto aqui. Se eu quero contar A, B, C e D. Vocês já imaginaram o tanto que isso ia complicar? Caiu de eu ter que contar A com B, B com C, A com D, B com D, C com D, B com C. Ia fazer uma confusão gigantesca. Mas existe uma fórmula parecida com essa que se estende para vários conjuntos. Depois, quem tiver de curiosidade, pode pesquisar aí, que é super bacana essa teoria de conjunto aí. Vocês me pediram a 10, depois da 10 foi a 14. 13 e 14. Vou começar com a 13, por uma ordem aqui, tá? 13. Eu acho que eu já tenho a... Ah, não, a 13 eu acho que eu não tenho aqui ainda. Eu vou pegar aqui para você, só um minutinho. Luiz, Oi. então a 10 eu fiz de um jeito diferente, sem usar a fórmula, mas cheguei no mesmo resultado. Você achou os números de elementos de A, B e C? Aham. Pois é, falaram isso para mim também na Eu outra. também. Só que, como é que você chama? Eu não consegui, eu não olhei outro jeito de fazer não, mas deve ter mesmo. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu vou dar uma olhada. Como é que você chama, que falou que fez de outra forma? A Júlia. Júlia. Como? Duas falaram ao mesmo tempo? Júlia. Júlia. Eu vou olhar, Júlia, como é que você fez a sua solução, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Questão 13. Estão vendo aí, né? Num grupo de 60 pessoas, pense que 11 usam óculos, 31 são homens ou usam óculos, e 3 mulheres usam óculos. É correto afirmar o quê? Galera, a gente tem aqui conjuntos de pessoas. Pessoas que usam óculos, pessoas que não usam óculos, pessoas que são mulheres e pessoas que são homens. Ok? Obviamente que eu não posso colocar a interseção de todo mundo. Por quê? Porque quem é mulher não é homem, né? A gente tá num mundo, considerando um mundo que seja que pessoas que são homens não são mulheres ao mesmo tempo, tá? E vice-versa. Então, esse diagrama não pode ser aquele diagrama que a gente está acostumado, tá? Com conjuntos se interceptando 3 a 3, porque, novamente eu vou falar, não existe a interseção de conjuntos de homens e mulheres, ok? São conjuntos que a gente chama de disjuntos, tá? Conjuntos que não possuem interseção são chamados de disjuntos. Então, como que eu gosto de fazer esse problema?
Deixa eu fazer aqui para vocês. O diagrama que eu gosto de fazer é esse aqui, ó. Então, aqui eu tenho um conjunto, que é o conjunto de homens, vou colocar H, e aqui eu tenho um conjunto que é o conjunto de mulheres, M. Ok? Obviamente, percebe que esses dois conjuntos aqui não têm interseção, tá? Eles são disjuntos. Essa linha aqui está nos dois, ok, mas não, conta as pessoas que estão lá dentro, tá? Não possui interseção. E nesse conjunto nosso, nesse universo nosso, existem homens e mulheres que usam óculos. Então eu preciso de colocar uma interseção com o fato de usar óculos, né? Vou colocar aqui. Aqui, né, nesse círculo aqui, eu vou colocar as pessoas que usam óculos. Então, aqui são pessoas, essa bolinha aqui são pessoas que usam óculos. Usam óculos. Então, agora, a gente, feito o diagrama, vamos começar a colocar os dados do problema nele. 11 pessoas usam óculos, tá. Eu sei que tem que ter 11 pessoas nesse círculo aqui, essa elipse, né? 31 são homens ou usam óculos. Não tem onde colocar isso aqui. Agora, que dá, ó, 3 mulheres usam óculos. Então, a interseção do conjunto de mulheres com o conjunto das pessoas que usam óculos são 3. Então, aqui tem 3, ó. Usam óculos e são mulheres. Tudo bem? O que mais que a gente tem de informação? 11 pessoas usam óculos. Se 11 pessoas usam óculos, eu preciso de ter 11 nessa bolinha. Só que eu já tenho 3, né? Então faltam 8. Então a gente já descobriu que 8 homens usam óculos. Porque eu preciso de ter 11. Beleza, galera? E a última informação do nosso problema, penúltima, né? 31 são homens ou usam óculos. E agora? Aí 31 menos 8. 31 menos 8? Na verdade, é 31 menos 11, né? 31 menos Porque vai diminuir todas as pessoas que usam óculos. Isso. 11 pessoas usam óculos, não é? Se 31 são homens ou usam óculos, então 20 homens não usam óculos, concorda? Porque usam óculos são 11. 31 são homens ou usam óculos. Então, quais são os homens que não usam óculos? 31 menos 11, que é 20. Então, 20 está aqui, ó. Claro isso? Sim. E a gente tem um grupo de 60 pessoas. Quantas pessoas a gente já tem aqui? 8 com 3, 11. 11 com 20, 31. Não é isso? Para 60, 29. 29. Agora a gente analisa as alternativas. 47 pessoas não usam óculos? Falso. Quem não usa óculos é 20 mais 29, 49. 28 pessoas não usam óculos. Já vimos que não. 20 homens não usam óculos. A gente já viu que os homens que não usam óculos correspondem a 20. 29 mulheres não usam óculos. Verdadeiro aqui, ó. 29 mulheres não usam óculos. 32 pessoas usam óculos ou são mulheres. Usam óculos ou são mulheres é 11 mais 29, que é 40, que não é 32. Falso. Então, nossa resposta é a letra C mesmo. Ficou clara essa questão? Esse tipo de diagrama, quando que não tem interseção? Sim? Sim. Gente, uma coisa que eu queria salientar aqui para vocês é esse ou aqui, ó. Esse ou, a gente fala que é um ou inclusivo.
Existem dois ous em matemática, o ou inclusivo e o ou exclusivo. Quando eu falo 31 pessoas são homens ou usam óculos, o fato de usar óculos não exclui o fato de ser homem. Por isso que a gente fala que é um ou inclusivo. Homens ou usam óculos pode ser homem e usar óculos. Ok? Quando a gente tem um ou exclusivo, aí a gente exclui um dos fatos. Como que a gente costuma tratar isso de uma forma, passar isso para o português? Se eu tivesse colocado assim, ó, 31 são ou homens ou usam óculos. Então, o ou exclusivo, às vezes, ele vem acompanhado com outro ou. Você vai no cinema ou você vai no teatro. Não tem como você ir nos dois ao mesmo tempo. Você vai em um. A gente fala que é ou exclusivo. Ok? Agora, você ir ao cinema ou ao teatro, dependendo da ocasião, você pode ir nos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, existem esses dois tipos de ou. A gente vê um pouco isso em lógica matemática. Tá? Não sei, a gente não vai trabalhar dessa vez. Mas aqui é só esse cuidado que a gente tem que tomar. Tá? O fato de ser homem ou usar óculos, pode ser que aconteça as duas coisas. Homem e usar óculos. Próxima questão é a questão 14, né, que vocês me pediram. Acho que a 14 já está feita aqui. Só vou procurar a solução dela. Será que eu paguei, gente? Está aqui. Então, vamos lá. 14 diz o seguinte para a gente. Um grupo de 109 esportistas, 50 joga vôlei, 30 joga vôlei e xadrez, 32 jogam xadrez e tênis, 28 vôlei e tênis, 21 jogam as três modalidades. O número de pessoas que jogam xadrez é igual ao número de pessoas que jogam tênis. O número de esportistas que jogam tênis e não jogam vôlei é. Então, a mesma coisa, galera. Aqui a gente tem três conjuntos que podem ter interseções simultâneas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Pessoas que jogam vôlei, V de vôlei. Pessoas que jogam xadrez, X de xadrez. E pessoas que jogam tênis, T de tênis. Toda vez que eu quero resolver esse problema, eu vou começar olhando para a maior interseção do nosso problema. A maior interseção é a interseção 3 a 3, é a interseção das pessoas que jogam as três modalidades, que é 21, ok? E isso eu já vou colocar no nosso problema, que está aqui nesse meio, ó. 21 pessoas jogam os três esportes, ok? Então, coloco 21 aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou subindo para a interseção 2 a 2. 28 jogam vôlei e tênis. Então, no vermelho e no azul, ok? Qual que é a interseção deles? Essa parte aqui. Eu preciso que essa parte tenha 28, mas já tem 21, então falta 7 para dar 28. Agora aqui, olha, no vôlei e no tênis, eu já tenho 28 pessoas. Mesma coisa, 32 jogam xadrez e tênis. Eu preciso que no xadrez e tênis, que é essa parte aqui, ó, tenha 32, mas já tem 21. Então, para 32, faltam 11. Agora, xadrez e tênis, eu já tenho 32 pessoas. 30 jogam vôlei e xadrez. Vôlei e xadrez, eu preciso que tenham 30, mas já tenho 21. Então, aqui falta 9. Ok? 50 jogam vôlei. Então, no círculo vermelho, eu preciso que tenham 50 pessoas. Mas tem 9, 21, 30... 30 mais 7, 37. Eu preciso que tenha 50, então eu tenho 13 aqui. Ok? E agora ele só falou o seguinte. Eu sei que o número de pessoas que jogam xadrez é igual ao número de pessoas que jogam tênis. Ele não me falou quantas pessoas só jogam xadrez. Então eu vou chamar de X, essa quantidade de pessoas que só jogam xadrez. Ok? E ele não me falou quantas pessoas só jogam tênis. Então eu vou chamar de T, o número de pessoas que só jogam tênis. Eu sei que o número de pessoas que jogam xadrez, vou colocar X, é quem? 9 mais 21 é o que está no círculo verde. 9 mais 21, 30.
30 mais 11, 41 mais x. Então, o número de pessoas que jogam xadrez é 41 mais x. Qual é o número de pessoas que jogam tênis? É o que está no círculo azul. 7 mais 21, 28, mais 11, 39, mais t. Ele falou que essa quantidade de pessoas tem que ser igual. Ou seja, 41 mais x tem que ser igual a 39 mais t. Passando t para lá, x menos t, passo 41 para lá. 39 menos 41 é menos 2. Então, tá aqui. X menos t é menos 2. Qual que é a outra informação que o problema dá para a gente? Que eu tenho 109 esportistas. Então, na hora que eu somar todo mundo aqui, tem que dar 109. Então, vamos somar. Eu sei que vôlei já tem 50. Então, já posso fazer direto assim para não perder tempo. 50 que tem no vôlei, mais. Aqui, x mais 11, que eu não contei ainda. E aqui, t, porque o resto tudo já foi contado. Isso aqui são 109 esportistas. Então, 50 mais 11 é 61. Então, x mais t é 109 menos 61. X mais t, então, é 48. Então, pronto. Agora eu tenho duas equações e duas incógnitas. Podemos resolver um sisteminha aí, não é isso? Então, x menos t é menos 2. E x mais t é 48. Sistema fácil de resolver, basta somar as duas equações. X mais x é 2x. Menos t mais t para cortar. Menos 2 mais 48 é 46. Então, nosso x é 23. Se x é 23, o y é... Desculpa, o y. O t. O número que soma com 23, que dá 48, é o 25. Aqui. Ok? Então, o que nosso problema pede? O número de esportistas que jogam tênis e não jogam vôlei. Então, eu preciso que esteja no círculo do tênis e não esteja no círculo do vôlei. No círculo do tênis, tá aqui. Não posso pegar o vôlei. Então, esse colorido é o que o problema pede. Então, a resposta do nosso problema é o T mais 11, que o resto está no vôlei. Só que o T é 25. 25 mais 11 é 36. Ficou claro, galera? Sim. Sim? Ok. Luiz, Oi. eu não entendi muito a parte amarela. Aqui? É, Resolvendo esse sistema? eu não entendi porque deu 25. Ah, sim. Você entendeu por que deu 23? Eu somei esse dois. X mais x, 2x. Menos t mais t é 0. Menos 2 mais 48 é 46. 23. Ok? Agora eu peguei o 23 e joguei aqui no lugar do x, ó. O x não é 23? Então fica 23 mais t igual a 48. Então o t é 48 menos 23, que é 25. Ah, entendi. Ok? Ok. Professor, Deixa eu só abrir aqui, gente. Vocês querem qual agora? Ô, professor, Ah, essa 14 eu não fiz nenhuma conta, eu fiz por raciocínio lógico, tem problema? tem problema, porque eu não vou ler seu cérebro na hora da prova. Claro, se você conseguir me explicar o que você fez, ok. Vocês têm que pensar, gente, ao resolver uma questão, que um dia vocês podem deparar com uma questão em que uma pessoa vai corrigir ela na sua casa, uma questão aberta. Se for uma questão de marcar, não, ótimo. Conseguiu fazer de um jeito mais rápido para um raciocínio, perfeito. Mas vocês têm que pensar que existem questões na vida que vocês vão ter que mostrar seu raciocínio. E aí, fazer por lógica é uma questão complicada, porque às vezes a sua lógica não é a lógica da pessoa que tá te avaliando, tá? Então,
eu tenho essa dificuldade comigo porque eu tenho uma matemática muito eu gosto da exigência matemática na solução de exercícios. Então, eu gosto de formalizar aquilo que eu estou pensando. Se você conseguir formalizar aquilo que você está pensando, ótimo. E a pessoa que tá te avaliando entende o que você quer dizer. Gente, eu fiz a 10, a 13 e a 14 já? Falta a 8 eu já fiz? Ainda não. Vamos fazer ela? Eu acho que eu tenho ela aqui também. Esse aqui é de Gave. 8, tá aqui. Fechem o olho aí pra vocês não verem a solução. Então, com essa questão aqui, a gente consegue finalizar a nossa aula. Uma questão que cobra que tem um conteúdo bastante legal dentro dela. Eu tenho um conjunto A que tem elementos, né? Vou desenhar para vocês aqui o conjunto A. É um conjunto que não é vazio. Ele tem um elemento 0. Ele tem um elemento que é o conjunto 0. Ele tem um elemento que é o 1. Ele tem um elemento que é o conjunto 1. E ele tem um elemento que é o conjunto 0, 1. Ok? Então, um conjunto pode ser elemento de um outro conjunto. Tá certo? Bom, vamos analisar as alternativas. Letra A. O elemento 0 não pertence ao conjunto A. Toda vez que a gente vai falar de relação entre elemento e conjunto, eu quero comparar um elemento com um conjunto. Um elemento ele pode ou não estar no conjunto. A gente chama de relação de pertinência. Um elemento ele pode pertencer ao conjunto e ele pode não pertencer. Se um elemento pertence ao conjunto, ele está naquele conjunto, tá? Se ele não pertence, ele não está. Então, o nosso item A, obviamente, é falso, porque o 0 está no conjunto A. Aqui o 0. Não é esse 0, porque esse 0 é o conjunto. Mas esse 0 aqui é um elemento de A. Então, pertence. Essa é falsa. B. O conjunto 0, 1 pertence a A. Vamos analisar essa aqui. Aqui, eu estou fazendo uma relação de conjunto com conjunto. Tá vendo? Conjunto 0, 1 com o conjunto A. Vocês vão ver em bibliografias que, quando eu estabeleço uma relação entre conjunto e conjunto, existe uma relação para isso, que é chamada de relação de inclusão. Essa relação diz o seguinte para a gente. Um conjunto, ele pode estar contido em outro conjunto ou ele pode conter. Ok? O que é isso? Estar contido é estar dentro do conjunto. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui que eu gosto. Eu pego um plano. Essa reta está contida nesse plano. Esse conjunto de pontos está contido nesse plano. Ok? Então, a gente escreve assim, a reta R está contida no plano π. Essa reta S não está no plano π. Então, a reta S não está contida no plano π. O fato de R estar contido em π implica que π contém R. π tem R para si, tá? E aqui π não contém S. Ok? Então, essa é a relação de inclusão, quando eu uso conjunto com conjunto. Uma coisa que eu gosto de falar e que eu acho super importante é o seguinte. É uma coisa que parece boba, mas fica muito claro para a gente resolver uma questão. Se eu falo que o conjunto A está contido no conjunto B, então, ó, eu tenho o conjunto B e tenho o conjunto A contido em B. O que eu posso falar sobre todos os elementos de A? São também elementos de B, tá? Então, se A está contido em B, então, todos os elementos de A são também elementos de B. Isso parece óbvio, gente, mas isso aqui, essa definição ajuda muito a gente a resolver problemas igual a gente está tendo aqui. Ok? Então, levem isso com vocês, essa definição de inclusão. Então, olha aqui. Nós estamos trabalhando aqui com um conjunto 0, 1 e um conjunto A. Então, eu teria, teoricamente, que usar a relação de conjunto-conjunto, que é inclusão. Está contido ou contém. Só que olha o que surge para a gente.
A gente tem que o conjunto 01 é um elemento. O conjunto 01, ele está nos elementos de A. Então, eu posso usar a relação de elemento e conjunto. Eu posso usar a relação de pertinência. Então, a gente pode falar que o conjunto 01 pertence ao conjunto A, porque ele é um elemento de A. Verdadeiro. Claro isso? Então, a gente pode ter relação de pertinência quando a gente fala de conjunto, tá? Porque o conjunto, ele pode ser um elemento. Letra C. O conjunto 01 não está contido em A. Então, agora a gente vai ter que olhar essa coisa. Será que 01 está contido em A ou não está? Veja bem. Será que 01 está contido em A? Se 01 estiver contido em A, quem que são os elementos de 01? É o elemento 0 e o elemento 1. Se 01 está contido em A, o elemento 0 tem que estar em A e o elemento 1 também tem que estar em A. Isso é verdade? É verdade. Aqui, ó, o elemento 0 está em A e o elemento 1 está em A. Então, todo elemento desse conjunto está nesse conjunto. Então, ele está contido. Então, essa é falsa. Ele está contido. Não, ele não está contido, ok? Item D. Os elementos de A são 0 e 1. Muito falsa essa, né? A gente já viu que um conjunto pode ser elemento. Esse cara é diferente desse cara. Isso aqui é um conjunto. Isso aqui é um número, ok? Os dois são elementos. Então, os elementos de A é 1, conjunto 01, conjunto 0 e 0. Tem muito mais elementos aí. Então, a gente tem 1, 2, 3, 5 elementos no conjunto A. E o item é, o número de subconjuntos de A é 2 ao quadrado. Aqui eu vou dar uma aulinha para vocês rapidinho de número de subconjuntos. Vou pegar um conjunto com N elementos. Eu quero saber quantos subconjuntos tem esse conjunto. O que é subconjunto? Subconjuntos é uma parte de conjunto. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o conjunto vazio. A gente pode representar o conjunto vazio assim, um conjunto sem elementos. Quantos subconjuntos tem esse conjunto? Alguém sabe me dizer? N elevado a 2? Não, eu estou falando do conjunto vazio. Aqui, ó. O conjunto A está aqui, ele não tem elemento nenhum. Quantas partes que eu posso pegar do conjunto A? Uma só. Aqui, ó, posso pegar esse outro conjunto aqui, que é um pedaço de A, ok? Então, o conjunto vazio, ele tem um subconjunto, que é o próprio conjunto vazio, ok? Deixa eu... O subconjunto é esse, 1. Vamos pegar o conjunto B, conjunto com um elemento. Quantos subconjuntos tem um conjunto B, gente? Isso aqui é um subconjunto de B e o conjunto vazio também. Então, uma coisa importante. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Ok? E o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O que eu estou falando para vocês é isso. Ó. Eu tenho um conjunto B aqui. O elemento do B é 1. Olha aqui. Olha o que eu posso pegar de B como subconjunto. Essa parte, que daria o próprio conjunto B, e essa parte aqui, ó, que é o conjunto vazio. Ok? Vamos pegar um conjunto C com 2 elementos. Quantos subconjuntos eu tenho do conjunto C? Ó, eu posso pegar o 1 sozinho, eu posso pegar o 2 sozinho, eu posso pegar o 1 e o 2, e eu posso pegar o conjunto vazio, que é subconjunto de qualquer coisa. Vamos pegar um conjunto com 3 elementos. Vamos ver o que eu posso pegar de subconjunto. Posso pegar o 1 sozinho, posso pegar o 2 sozinho, posso pegar o 3 sozinho. Eu posso pegar o 1 com o 2. Eu posso pegar o 1 com o 3. Eu posso pegar o 2 com o 3. Eu posso pegar o 1, 2 e 3.
e eu posso pegar o conjunto vazio. Ok? Então, deixa eu fazer uma tabelinha para vocês aí, para ver o que está acontecendo. Aqui nós vamos colocar o número de elementos e aqui o número de subconjuntos, ok? Então, a gente viu que num conjunto com... Acabou nosso horário. Conjunto com 0 elementos, a gente tem um subconjunto, que é ele mesmo. Um conjunto com 1 elemento, a gente vai ter 2 subconjuntos. Um conjunto com 2 elementos, nós temos 4 subconjuntos. Um conjunto com 3 elementos, a gente vai ter 8 subconjuntos. Vocês estão vendo alguma relação entre o número de elementos e o número de subconjuntos? Olha aqui, a cada vez que eu aumento um elemento, eu dobro o número de conjuntos, estão vendo? Subconjuntos. Multiplicou por 2, multiplicou por 2, multiplicou por 2. Então, se eu for fazer nesse processo, né? Aí a gente vai ter 4, eu vou ter 16 subconjuntos. 5, eu vou ter 32 subconjuntos. De forma geral, olha o que está acontecendo. 0 elementos, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. 1 elemento, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elementos, 2 elevado a 2 é 4. Aqui, ó, tá aparecendo 4. 3 elementos, 2 elevado a 3, que é 8. 4 elementos, 2 elevado a 4, que é 16. 5, 2 elevado a 5. Então, se eu tenho n elementos de um conjunto, eu sempre vou ter 2 elevado a n subconjuntos. É 2 elevado ao número de elementos do conjunto. Então, no nosso caso, como eu tenho 5 elementos no conjunto A, o número de subconjuntos é 2 elevado a 5, que é 32. E que faz falsa também essa afirmação que ele fala que é 4. Ok? Ficou claro, gente? Então, só para vocês entenderem, se eu pego um conjunto A com 1, 2, 3, 223 elementos, qual que é o número de subconjuntos de A? Basta eu pegar 2 e elevar o número de elementos, que é 223. Ok? Lógico que a gente não vai calcular isso, né? Então, galera, por hoje é só. Amanhã, se vocês tiverem dúvida em mais alguma questão, a gente pode tirar, tá? E amanhã eu quero falar um pouquinho também de conjuntos numéricos e intervalos reais, ok? Deixa eu tirar a lista de presença aqui. Então, vou parar a gravação. Um abraço para vocês e até amanhã. Gravação.